Quem já se conectou, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula. Façam um favor para mim, coloquem para mim a frequência de vocês aqui no bate-papo e a frequência, o nome de vocês e a série para mim fazer a frequência, tá bom? Tá? Não esqueçam, por favor. Isso mesmo. Tá colocando aí no bate-papo para mim, tá? Enquanto isso, eu vou dar um tempinho para que os demais possam entrar na nossa aula. Meninos, eu queria perguntar para vocês, ficou alguma dúvida do conteúdo explicado na última aula? Sobre construção de gráfico, cálculo, encontrar os zeros da função quadrática? Não? Vocês querem que relembre algum desses conceitos para vocês fazer as atividades que eu preparei para hoje? Alguém manda uma resposta para mim, eu preciso saber, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Igor, me fala aí, quer que repete algum dos conceitos? Laciele, quer que repete algum dos conceitos? Ou construção de gráfico, ou cálculo da função de segundo grau? Não? Ok, ótimo. Agora que eu tô conseguindo ver aqui quem quer que repete as coisas. Isso é muito importante vocês me perguntarem. Então vamos lá. Vou então abrir aqui meu. Só um minuto que eu vou só achar aqui meu material para abrir para vocês. É coisa rápida. Só um minutinho que tá carregando, tá? Vou carregar aqui. Eu compartilho a tela com vocês. Podem ir colocando também aí para mim no bate-papo ou ativou o microfone e podem me perguntar o que vocês querem que eu volte no conteúdo, tá? Para tá passando para vocês. Ok, aqui só tem um aluno aqui pedindo para retomar um conceito. Quem entrou agora quer que eu volte a algum dos conceitos que a gente aprendeu na última aula, ou construção do gráfico, ou gráfico que eu já sei. Mas eu estou pedindo para que vocês possam falar se não entender alguma coisa da parte de construção do gráfico ou calcular os zeros da função quadrática. É só me mandar aqui no bate-papo que eu vou voltar ao conceito. Só está carregando aqui, já carregou. E aí eu vou só posicionar a página correta e eu volto nesse conceito, tá? Mais alguém quer se pronunciar? Não? Então tá, eu vou voltar então ao conceito que vocês me pediram. E, e aí sim a gente vai para a listinha que eu preparei, que eu vou colocar lá no Google Classroom. E peço que vocês façam no caderno e estejam me mandando de volta, ou postando lá, ou por e-mail. A partir de semana que vem, as atividades que eu fizer, eu vou mandar para vocês responderem em forma de formulário, que fica mais fácil. Todos têm acesso e me enviam automaticamente. E também, meninos, eu quero só frisar com vocês que é muito importante. Vocês estão sabendo que agora vocês vão fazer um portfólio, não é? Vocês já foram avisados pela Juliana? Não. Não? Então, a partir de agora, vocês vão montar portfólio. Como que vai funcionar esse portfólio?
Vocês vão separar em um caderno, vai fazer ele bonitinho, ele vai ter capa de identificação, tudo, um para todas as matérias. Como que vai funcionar esse portfólio? Aí vocês vão colocar lá toda a identificação de vocês, tudinho. Vai ter professores que estará responsável por cada turma para estar explicando como que vai funcionar, tá? E aí vai ter atividades que nós, professores, nós vamos selecionar. Serão atividades que a gente quer que vocês imprimam e colocam nesse caderno. Ah, professora, não tem condição de imprimir, não tem problema. Você pode passar para o seu caderno, para o seu portfólio, mas bem organizado e bem bonito, porque esse portfólio ele vai estar valendo nota e depois ele vai ter uma data para ser entregue na escola, tá bom? Então, assim, só adiantando para vocês, é claro que isso vai ser passado para vocês bem explicadinho pela coordenadora ou até mesmo pelos professores que vai cuidar dessa parte com vocês. Cada professor vai ficar com uma turma e vai estar orientando na construção desse portfólio, tá? Professora, todas as atividades que a senhora fizer, no meu caso nem de um dos outros professores, não é todas, é só aquela que nós, professores, vamos selecionar. Vai falar para vocês, meninos, essa atividade a gente quer que vocês coloquem no portfólio, vocês vão ter que passar, tá? É uma coisa simples, não é difícil, vocês vão ver que é super tranquilo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre construção de gráfico da função de segundo grau, tá? E aí, sim, eu mostro para vocês a listinha, que tem 2 exercícios lá que deixei resolvido, para vocês verem a explicação e depois vocês fazerem sozinhos os demais. Primeiro, gráfico da função de segundo grau. Então, ó, lembra disso aqui, ó. São 3 regras. Vocês não esqueçam essas regras. Primeiro, para me construir o gráfico da função quadrática, eu tenho que construir ela num plano cartesiano. Professora, como que é o plano cartesiano? O plano cartesiano ele tem 2 eixos. Ele tem o eixo das ordenadas, que é o eixo y, e eu tenho o eixo das abscissas, que é o meu eixo x. Então, é isso que eu tenho. Então, eu tenho um na vertical, um na horizontal. Da horizontal é o meu x, que são as minhas abscissas. Da vertical é o meu y, que são as minhas ordenadas, tá? Primeiro, para me construir o gráfico, eu tenho que atribuir valores para x. O que quer dizer isso? Então, eu vou montar uma tabelinha, tá? Vou colocar nessa tabelinha, vou dividir ela em 3 colunas. Uma primeira coluna vai ser o x. A segunda coluna é a função quadrática, que é aquela f de x é igual o número que está a vezes o x ao quadrado mais b vezes x mais c. Professora, precisa ser A, B e C? Fugiu o nome agora, gente. Preciso ter só os meus coeficientes? Não, os coeficientes podem estar substituídos por números. Não tem problema. E a minha terceira coluna é o meu y. Sempre o y, primeiro ano, é o resultado do cálculo que eu resolvi na função quadrática. Então, o que eu vou fazer? Vou atribuir valores para x, é a primeira coisa. Para ficar um gráfico bem arrumado e bem feito, eu vou atribuir valores. É bom que eu faça uma distribuição de valor de menos 3 até 4, até 3 positivo. Para ficar bem alinhadinho e bem arrumadinho, senão... Ah, professora, mas eu não quero fazer muito. Pode pôr começar do menos 2, do menos 1, mas eu sempre te aconselho a colocar sempre valores negativos e valores positivos, para que fique bem organizado. Segundo passo é isso daqui, representar esses pontos no plano cartesiano. Esses pontos são as minhas coordenadas, que são os meus valores de x e os meus valores de y. E o terceiro ponto é eu ligar esses pontos de variável real. Então, vamos ver como funciona, né? Então, olha o exemplo. Represente no plano cartesiano a função real. F de x é igual, tá vendo? Os meus coeficientes, eles estão todos substituídos por números, tá bom?
Então, eu tenho aqui f de x é igual a x ao quadrado. Nós já sabemos que quando não tem número nenhum, o meu coeficiente a é igual a 1. Menos 6x, nós já sabemos que o coeficiente b sempre está multiplicando com o x, e nesse caso ele é menos 6, igual a menos 6. E mais o coeficiente c, que sempre será o meu número inteiro, sem nenhuma variável com ele. Para construir o gráfico, primeira coisa, vou montar a tabela. Primeira coluna, vou colocar aqui x, os valores que eu vou atribuir para x. Tá? Na minha segunda coluna, eu vou colocar a minha função, que no caso a função que eu tenho aqui é a do próprio exemplo, tá? Que é f de x, que é igual a x ao quadrado, menos 3x mais 5. E aqui, ó, os meus valores de y, que seria o quê? Seria as minhas coordenadas. Então, eu sempre vou colocar entre parênteses x, y, que são as minhas coordenadas para me montar o gráfico. Professora, tá, o valor de x eu tenho que atribuir. Nesse exemplo aqui, meninos, ó, deixa eu ver aqui mais na frente se ele construiu o gráfico. Construiu. Ele atribuiu só valores positivos. Eu, particularmente, eu sempre gosto que a minha parábola, ela passe todos os pontos, tanto positivo como negativo. Você pode atribuir? Pode. Fica a seu critério, tá? Então, ó, ele atribuiu aqui nesse exemplo valores para x, foi de 1 a 5. Agora, o que eu preciso fazer? Aonde for f de x aqui, eu vou substituir pelo número que eu atribuí para x. E na função, aonde for x, eu vou colocar o número que eu atribuí. Compreendido até aqui? Feito isso, vou então resolver os cálculos. Para resolver os cálculos, o que eu tenho que fazer? Peraí, deixa eu só organizar esse mouse meu aqui, que ele tá meio doido. Aqui. Feito isso, o que eu preciso fazer? Substituir, ó. F de x agora vai ser f de 1, porque o meu primeiro valor que eu atribuí para x é 1. Então, onde for x, eu vou substituir por 1. Então, eu vou ter 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5. Resolvendo esses cálculos, eu sei que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu tenho 1 menos 6 vezes 1 vai ser menos 6 vezes 1 vai ser menos 6. Mais 5. Pronto, substituir. Agora eu resolvo aqui, ó, tudo que eu tenho aqui nessa continha. Primeiro, né? Eu tenho aqui, ó, menos 6 com mais 1. Resolvo essa subtração. Vou ter menos 5. Menos 5 mais 5 é igual a 0, porque os números têm sinais contrários, né? Sinais diferentes, anulam. São números iguais, sinais diferentes, eles anulam. Então, qual é a minha primeira coordenada? Eu sei, ó, que quando x for 1, y vai valer 0. Por quê? Porque o resultado do cálculo deu igual a 0. Então, é o valor sempre do meu y. Então, aqui é minhas abscissas, aqui é o meu y, e aqui eu tenho um par de coordenadas, tá? Para montar no plano cartesiano. A mesma coisa para o número 2 agora. F de x é igual, aonde for x, vou colocar 2. Vou ter 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 5. 2 vezes 2 é 4, menos 6 vezes 2, conserva o sinal do maior, vai ficar menos 12 mais 5. Resolvo a subtração, menos 12 mais 4 é menos 8, mais 5, menos 8 mais 5 é menos 3. Então, eu achei uma outra coordenada. Quando o x for 2, o y vale menos 3. Agora, f de 3, né? Porque eu atribuí valor 3 para x. Eu vou ter que é igual 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. 3 vezes 3 é igual a 9. Menos 6 vezes 3 é menos 18. Tudo isso mais 5. Então, eu vou ter menos 18 menos 9, eu vou ter menos 9. Conserva o sinal do maior. Mais 5. Então, agora,
Menos 9 mais 5 é igual a menos 4. Encontrei um outro par ordenado aqui, ó. Quando o meu x for 3, o meu y é menos 4. Agora, quando o meu x for 4, vou substituir então. F de 4 é igual 4 ao quadrado menos 6 vezes 4 mais 5. Então, vamos resolver isso aqui e vamos ver o que dá. 4 ao quadrado nada mais é que o quê? Que 4 vezes 4 é 16, que 16, certo? Menos 6 vezes 4 é menos 24, tudo isso mais 5. Então, eu tenho menos 24 mais 16, conserva o sinal do maior e subtrai, vai ser menos 8. Mais 5, que é igual, então, a menos 3. Então, menos 8 mais 5 é menos 3. Conserva o sinal do maior e subtrai. Então, quando o meu x for 4, o meu y é menos 3. Quando o meu x for 5, vamos fazer os cálculos. Eu vou ter 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5 mais 5. Então, eu vou ter 5 vezes 5 é 25. Menos 6 vezes 5 é menos 30, conserva o sinal do maior. Mais 5. Menos 30 mais 25 é menos 5. Mais 5, a mesma coisa, ó. Sinais contrários, números iguais com sinais diferentes, eles vão se anular. Então, vai ser igual a zero. Então, quando o meu x for 5, o meu y ele é zero. Então, eu encontrei o meu último par ordenado, tá? Meus últimos par de coordenadas, tá? Para a gente representar isso no gráfico, então, o que eu vou fazer? Vou montar o plano cartesiano. Como eu disse para vocês, ó, aqui é o eixo y, que é as minhas ordenadas. Aqui é o meu eixo x, que é as minhas abscissas. Meninos, lembrando, ó, nós temos aqui esse quadrante aqui, ó, o que é para cima de y é positivo, o que é para baixo é negativo. Aqui de x a mesma coisa, o que eu tenho à direita é positivo e o que eu tenho à esquerda é negativo. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, tá? Por aí vai. E aqui eu falo que é o meu quarto quadrante. Então, se eu for analisar, aqui eu vou ter, ó, sinalzinho de menos e sinalzinho de mais. Aqui eu tenho o sinalzinho de mais e de mais. Aqui eu tenho de menos e de mais. Por quê? É menos para x, mais para y. Aqui eu vou ter mais para x e menos para y, tá? Então, vamos lá. Vou pegar agora as minhas coordenadas. Então, vamos voltar aqui. Então, quando o x for 1, então vou lá no 1 do x. O y é 0. Como o meu y ele é 0, o meu ponto de intersecção entre essas coordenadas é em cima do eixo. Então, ó, x é 1, y é 0. Por quê? Em cima do eixo, o que eu tenho aqui? O valor 0. Então, eu marco aqui a bolinha, tá? Agora, eu vou pegar a minha segunda coordenada. Minha segunda coordenada, eu tenho 2 para x, menos 3 para y. Então, vou lá, 2 para x, vou sair do 2 e vou descendo. Por que eu estou descendo? Porque o menos 3 de y está bem aqui. Cheguei no rumo do menos 3, eu paro. Vou sair do menos 3 de y e vou encontrar com o pontilhado do 2 de x. Aonde eles encontram é onde eu faço o meu ponto. Aonde eu faço o meu ponto, que é o meu ponto de intersecção, tá? Só um minutinho, meninos. Isaac tá aqui chorando. Laísa? Laísa, pode abrir a porta. Pode abrir. Minha irmã tá com meu filho aqui em casa. Ele é pequenininho, então ele chora. Tá chorando, querendo entrar. Onde eu estou. Então, continuando. Vocês estão ouvindo um chorinho aí de um bebezinho? Só um minutinho.
Pronto, meninos, agora dá para continuar. Então, pronto. Agora eu vou para meu próximo par de coordenadas. Quando o meu x for 3, o y ele é menos 4. Mesma coisa, eu vou no plano cartesiano. Aí eu vou sair do 3 e vou descer rumo ao menos 4. Desci. Paro aqui. Vou então no y e vou pontilhando até encontrar com pontilhado de x, aonde encontra o meu plano de intersecção. Então eu faço aqui minha bolinha, é aqui onde eles se encontram. Agora no meu próximo, ó, quando quando o meu x for 5, deixa eu ver, gente, onde a gente estava aqui. Isso. Quando o meu x for 5, deem uma olhadinha aqui, ó. O meu y, ele é 0. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Se o y ele é 0, então o ponto de intersecção é em cima do próprio eixo. Vou aqui e faço minha bolinha. E agora, tá vendo todos esses pontos? Esses pontos dá para formar minha parábola. Então, eu vou fazer minha parábola aqui, ó. Vou passar ela em todos os pontos que eu tenho no plano cartesiano, que vai ficar dessa forma. Deem uma olhadinha para vocês verem, ó. Ela passa aqui no eixo 0, 1 para x e 0 para y. Ela vai passar aqui, ó, no 2 para x e menos 3 para y. Ela vai passar aqui, ó, no 3 para x e menos 4 para y. E ela vai passar no 5 para x e 0 para y, tá? Essa é a minha parábola, tá bom? Assim que eu faço o gráfico. Ficou dúvidas? Dúvidas? Se vocês quiserem pelo menos me mandar aqui um ok para me saber, melhor. Esclareci a dúvida de quem me perguntou. Ótimo. Que ótimo. Então, pronto. Então, para construir o gráfico, eu tenho que fazer isso, tá? Para já relembrar, para mim calcular os zeros da função quadrática, então isso aqui eu não posso esquecer, ó. A minha função, ela vai estar sempre igual a zero e eu vou calcular o meu delta. Quando o delta é maior que zero, eu tenho dois valores, dois zeros reais distintos, que o x' é diferente do x duas linhas. Ou tanto faz, x1 diferente do x2. Se o meu delta for igual a zero, então eu tenho dois zeros iguais, que x' é igual a x2 duas linhas, ou x1 igual a x2. E se o meu delta for menor que zero, então a função ela não tem zero real. Então isso eu não posso esquecer. Isso é importante que estejam claro no conceito de vocês não podem esquecer disso, tá? Então, pronto. Quais são as fórmulas que eu vou utilizar? A primeira fórmula para calcular Bhaskara é essa. X ao quadrado, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Basta, então, eu substituir os coeficientes pelos números que eu tenho da função, calcular e eu vou descobrir o valor de delta. Então, no lugar do B, eu vou colocar quanto ele vale. No lugar do A, vou colocar quanto ele vale. E no lugar do C, eu vou colocar quanto ele vale. Fazer os cálculos e descubro o delta, tá? A primeira coisa que é fazer isso. A segunda coisa, descobrir o valor de delta. Então, agora eu vou descobrir quanto vale os zeros da minha função, que são os valores de x' e x duas linhas. Para isso, eu uso essa fórmula. X é igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a, tá? Então, ó, aonde for b, eu vou colocar menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. O valor que eu encontrei da conta de cima, o valor de delta, eu vou colocar aqui no lugar do delta. E aonde for a, eu vou colocar pelo número que é o valor desse coeficiente a. Então, relembrando a fórmula, agora eu vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês a listinha que eu montei, tá? Que eu quero que vocês façam. Então, vamos lá. Espera aí, só um minuto que eu vou só encontrar ela aqui. Pronto.
Eu vou fazer já o compartilhamento com vocês, vou explicar, e aí eu quero que vocês passem para o caderno, tá bom? Quem não colocou um nome para mim no bate-papo, que entrou por último, por favor, não esqueça de colocar, porque é a frequência, é importante. Manda um ok para mim se vocês estão vendo aí já a minha tela. Estão vendo? Sim? Não? Como é que é? Vocês estão vendo a tela? Carregou para todo mundo? Ótimo. Na Clara que falou que tá ok. Então tá, vamos lá. Então eu preparei para vocês isso aqui, ó. 4 questões, 2 eu deixei resolvidas, tá? 2 eu deixei resolvidas, que é a questão de número 1 e número 4. As outras 2 é para vocês fazerem só, tá bom? Tentarem. Então aqui a gente tem esse primeiro exercício. As raízes da equação 2x² mais bx mais c igual a 0 são 3 e menos 4. Nesse caso, o valor de B menos C é... Então, agora, como que eu faço isso, né? Ele já me deu aqui os valores correspondentes das minhas raízes, que é 3 e menos 4. E aí ele está perguntando quanto vai valer o B e quanto vai valer o C. Então, eu tenho que ir num sisteminha. Primeiro, as raízes da equação de segundo grau, elas vão corresponder os valores de x, que é o resultado da equação, que é igual a 0, né? Então, ó, substituindo o x pelos valores das raízes, nós podemos encontrar, então, o valor de B e C. Fazendo isso, nós vamos ter esse sistema de equação. Então, meninos, o que eu faço? Vou pegar essa equação aqui, ó, e vou substituir, tá? Pelos valores que eu tenho de x. No caso, eu tenho aqui, ó, menos 4 e depois 3, tá? Então, ó, substituindo por 3 primeiro. A função não é essa daqui, vou copiar ela e vou trazer pra cá. Peraí. Deixa eu tentar copiar ela aqui. Copiar ela, vou pôr aqui na minha resolução que eu não coloquei. Tudo isso aqui igual a 0. Pronto. Vou colocar minha equaçãozinha bem, minha funçãozinha bem aqui, só para vocês verem, tá? Então, eu tenho aí, ó, as possíveis raízes. Eu tenho ela, então eu vou substituir pelos valores de 3 e menos 4. Substituindo, eu vou ter um sisteminha que é isso aqui. 2 vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais c, tudo isso igual a 0. O outro sisteminha eu vou ter 2 vezes menos 4 ao quadrado, mais b vezes menos 4, mais c, tudo isso igual a 0. Então, como que eu faço para resolver esse sistema? Né? Então, vou resolver todas as continhas aqui, ó, 2 vezes 3, 2 vezes 9, eu vou pegar o resultado e tudo, ó, vai dar o quê? Vai dar 18, né? Mais B vezes 3, eu vou ter 3B mais C. Então, tudo isso aqui, ó, igual a 0, mas eu tenho um número inteiro aqui. Não está multiplicando com nenhuma variável. O que eu faço? Jogo ele para o lado de lá da igualdade. Então, eu vou resolver esse sistema aqui através de soma. Então, vamos lá. Vai ficar B vezes 3 vai ser 3B, mais C, tudo isso é igual. 2 vezes 9 é 18. Aí ele está aqui, ó, do lado de cá do sistema. Quero passar ele para o outro lado da igualdade. Muda o sinal, fica igual a menos 18. O primeiro passo é isso. O segundo passo é resolver o sistema, a continha de baixo. Continha de baixo, então, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 vezes 4, que é 16. Lembrando de uma coisa, é menos 4, mas todo número negativo que tem um expoente par fica positivo. Vezes 2 é igual a 32, tá? E aí, o que eu vou ter aqui, ó? Vou ter B vezes menos 4. Espero que dê tempo de explicar, o tempo tá acabando. B vezes menos 4, mais C.
Então, agora, o que que nós vamos fazer, né? Vamos resolver isso aqui. 32, aqui eu passo pro lado de cá da igualdade, tá? Lado de cá da igualdade. E agora, ó, vou ter o seguinte sisteminha, ó. 4b, esse sisteminha aqui, isso aqui tem que ser menos 4, ó. Menos 4b. Tá com sinal diferente, eu tenho que depois verificar por quê. Mas resolvendo o sisteminha vai ser isso aqui. Mais 4b menos c, tudo isso é igual a 32. Vou fazer uma sominha. Olha só. O que é igual e sinal diferente eu posso cancelar. Então, o que que eu tenho aqui, ó? 3b mais 4b, eu vou ter 7b. C mais menos c, anula. Menos 32, menos 18 mais 32 é igual a 14. Então, eu vou ter que b é igual. Quem que me sobrou? Não é o b? Vou isolar b. Então, me sobrou 14 dividido por 7, que é igual a 2. Agora, encontrei o valor de b. Encontrado o valor de b, agora fica fácil eu substituir para descobrir o valor de c. Aonde que eu vou substituir? Nesse sisteminha aqui que eu encontrei da soma. Então, aonde for b, eu vou substituir por c. Preciso pegar todos? Não, basta pegar um deles e eu sei quanto vale o meu c. No caso, peguei o de cima aqui. Eu vou ter que 3 vezes 2, que é o valor do b que eu encontrei, mais c igual a menos 18. C vai ser igual menos 18, olha só, 3 vezes 2 é 6, tá lá positivo, passa para o outro lado da igualdade negativo. Voltei então, conservo o sinal, soma de sinais iguais, conservo o sinal e soma. Então, vou conservar o sinal negativo e vou somar 18 mais 6, que é igual a menos 24. Então, pronto. Eu sei, então, quanto vale o meu C. Agora, para mim fazer isso aqui, que é o que o exercício me deu, ó, valor de B menos C. Agora falta resolver essa continha aqui, ó, que é o que o exercício me deu. Ele quer saber o valor de B menos C. Quanto é o valor de B menos C? Vou destacar ele aqui. Quanto é o valor de B menos C? Se eu sei o valor de B e o valor de C, agora eu posso fazer a subtração. B menos C é igual a quanto, né? Eu tenho aqui, ó, substituo. Quanto vale o meu B, não é 2? 2 menos 24, porque o C é igual a 24. Então, agora, basta eu resolver, ó. Sinais aqui, ó, os sinais estão iguais. Nesse caso, ó, você tem positivo, esse aqui tem negativo. Só que esses dois sinais, menos com menos na multiplicação, eu sei que é mais. Então, eu vou ter 24 mais 2 é igual a 26. A letra certa é a alternativa, é a letra E, que é 26. Compreendido? Sim? Gente, a aula tá para acabar. Compreendido? Eu vou explicar para vocês só esse, porque nossa aula ela já está praticamente quase encerrando. Aí, eu quero saber se vocês entenderam a explicação desse exercício. Gabriel, Igor, Laciele, Maria Eduarda, Ana Clara. E aí, gente? Pedro Henrique, Hendrick, Jéssica Micaele, entendeu? Moisés, você entendeu, Moisés? Sim? Não? Vou então, deixa explicadinho então, pelo menos essa 1. Vou pedir que vocês passam para caderno, tá? A 1 e a 4 vai ser só copiar mesmo. E na próxima aula eu faço a correção com vocês. Aí o que que vocês vão fazer? Nossa aula é quarta-feira que vem, né? Nossa aula é na próxima quarta. Próxima quarta é dia 2. Aí eu quero que vocês me enviem essa atividade ou pro e-mail ou lá no Google, ou lá no Google, ou lá no Classroom. Na terça-feira, dia 1º, por favor, um dia antes da nossa aula, para mim então marcar quem fez
marcar quem fez, e aí a gente faz a correção, e aí eu explico novamente na correção, tá? Professora, Oi, essa aula vai pro Classroom? vai. É bom que dá pra gente revisar por lá, então. Muito obrigada. Dá sim. Vocês podem rever toda a explicação, tudo direitinho, né? Na dúvida. E aí eu faço a correção na próxima quarta, tudo bem? Para todos? É... Para quem ainda tem dúvida, ainda ficou meio confuso, tenta fazer as atividades. E aí, antes da correção, vocês me mandam aqui no bate-papo as dúvidas de vocês que eu tento esclarecer antes de começar a correção em si, tá? Perguntas? Não? Tudo tranquilo? Então tá bom, já que vocês não têm perguntas para fazer, é mais nenhuma pergunta, né? Porque a Jéssica perguntou. Meninos, então eu desejo para vocês um bom final de semana, tá bom? A gente se encontra semana que vem, quarta-feira. Procurem assistir essas aulas, a participar, é importantíssimo que vocês participem. Não esqueçam de colocar aqui, tá? Na, Aqui no bate-papo a sua série, por favor, seu nominho, porque a sua frequência, a sua participação, ela é importante, ela vale nota, tá bom? E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Pode me mandar até perguntas lá no Google, no Classroom lá, ou até por e-mail que eu explico para vocês, tá bom? Abraços, tenham então uma boa manhã e uma boa tarde. E bom final de semana para vocês, viu? Tchau, Bom final meninas. de semana, professora. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.